A aula é sobre a escola clássica francesa. E aí nós estamos nos referindo aos filmes e aos cineastas de uma escola de cinema, que é a escola francesa, que vai do final da Primeira Guerra Mundial, e talvez um marco aí seja um filme do Abel Gance, que é J'accuse, que é Eu Acuso, que é de 1919, até o final dos anos 20, talvez começando um pouquinho nos anos 30 ali, já no período do Renoir e do Jean Vigo. Então, como nós estamos trabalhando a partir da montagem, o Deleuze ele vai diferenciar as estilísticas do cinema clássico, do período clássico, em função do tipo de montagem ou do movimento de montagem, de composição das imagens em movimento. O mesmo vai valer agora para a escola francesa. Então, a escola francesa ela é definida por Deleuze como a escola cartesiana. A escola cartesiana de montagem. E quando a gente fala em filosofia, na filosofia de Descartes, que é René Descartes, né, um filósofo do século XVII, estamos discutindo o conceito de cogito. O conceito de cogito ele é sempre dualista, ele sempre conduz a um dualismo. Existe a res extensa e a res cogitans, ou seja, a coisa extensa, coisa material, a coisa física, o corpo é material, ele é físico, e a res cogitans, a coisa que pensa, o eu penso, a coisa que raciocina, a coisa espiritual. Então, a filosofia cartesiana ela é baseada num dualismo. Eu tenho de um lado o corpo, do outro lado o espírito. E a junção, a união do corpo e do espírito é que determina o ser, é que determina a pessoa, é que determina o sujeito. Ou seja, a filosofia cartesiana ela é dualista, porque é corpo e espírito, e um dualismo onde essas duas coisas, esses dois polos, devem existir em situação de complementaridade, eles se complementam. Né? De maneira que nós somos corpo e espírito, para Descartes. Como isso vai se desdobrar na montagem? Né? Porque, como já vimos exaustivamente, a ideia cinematográfica ela não repercute simplesmente o conceito filosófico. Ele tem que assumir o problema, que é o problema do dualismo de corpo e espírito, só que assumi-lo pelos meios cinematográficos. Ou seja, é um problema motriz que tem que ser resolvido pelo cinema, por sua própria conta. O cinema tem que resolver esse problema. E nesse sentido que ele vai desenvolver uma ideia cinematográfica que não existia. Não é que existia o dualismo cartesiano e os franceses dos anos 20, os cineastas vão trazer para o cinema isso. Não, eles vão criar uma ideia cinematográfica, um ato de criação novo. E inclusive, podendo, numa interferência recíproca, reverter para a filosofia como novos conceitos. E esse é o trabalho que o Deleuze se propõe. Então, existe uma classificação da história do cinema que de vez em quando acontece, que é bastante controversa, que seria colocar esses cineastas clássicos franceses como a escola do impressionismo, que se oporia ao expressionismo alemão. Né? Haveria a escola do impressionismo francês, do cinema impressionista francês, e ela estaria numa relação de oposição com o cinema expressionista alemão. E aí existem várias maneiras de definir isso. Né? O David Bordwell, um dos primeiros livros do David Bordwell, de 1980, ele discute essa definição. Outros autores teóricos do cinema discordam, mas o cinema impressionista francês ele estaria mais focado na interioridade psíquica dos personagens, ou seja, ele repercutiria a partir de procedimentos do cinema uma esquematização e uma apresentação das sensações interiores, das emoções dos personagens. Né? Teria uma espécie de lirismo, seria um cinema mais lírico. Né? O personagem que está sentindo sensações de amor se desdobraria com os pensamentos dela, com uma espécie de impregnação da imagem desse lirismo romântico, por exemplo. Somente um exemplo. Né? O Deleuze discorda disso.
Ele não discorda que exista um lirismo no cinema francês, mas ele vai dizer que esse lirismo se dá por outro caminho. Nós vamos entender por que o cinema francês ele é mais subjetivo. E tem mais a ver com esse caráter da montagem do que um tema ou uma conotação mais romântico-lírica ou mais impressionista das imagens. E essa designação impressionismo ela é imprópria, porque é verdade que a escola francesa ela tem uma relação muito íntima com a história da pintura, com as vanguardas artísticas do começo do século XX, que na França foi muito forte esse movimento, né? Na França você realmente tinha manifestos coletivos, exposições, feiras, a pintura Paris era um grande polo mundial de inovações na pintura. E isso gerou uma série de ideias, né, a partir da pintura. A pintura resolve os problemas com seus meios e por sua conta, e nesse sentido engendra ideias propriamente de pintura. E as ideias de cinema que os cineastas franceses clássicos filmam têm uma ressonância e têm um grau de interferência grande com as ideias de pintura dos pintores, dos artistas plásticos daquela época também. Só que não é com os pintores impressionistas. Por isso que essa designação, escola impressionista, ela é imprópria. Porque na pintura, os movimentos já são pós-impressionistas, já são neo-impressionistas. Ou seja, falar que é uma ligação com o impressionismo é colocar o cinema a reboque do impressionismo na pintura, cujo desdobramento foi no século XIX. Né? E nós já estamos no século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, né? Década de 20, né? os fabulosos anos 20. Então, quando você fala que é um cinema impressionista, você está retroagindo, não é nem retroagindo, você está regredindo com as ideias de cinema como se elas estivessem ainda datadas por ideias de pintura do século passado, quando na verdade a interação com as ideias são com as ideias da pintura mais avançada desse período, por exemplo, o orfismo, o simultaneísmo, né, a fase mecanicista do Fernand Léger, né, Fernand Léger, que é artista plástico e pintor, o Delaunay também, que é um outro pintor, Robert Delaunay, do orfismo e do simultaneísmo, o próprio Kandinsky, né, a pintura espiritualista do Kandinsky, e que elaboraram a partir da matéria, né, da pintura, que são linhas e cores, elaboraram ideias de pintura que estão em ressonância, que estão em interferência direta com as ideias de cinema, que são blocos de duração, né, que é movimento, tempo e espaço, dos cineastas franceses. Então, se fôssemos chamar de uma escola de pintura próxima à escola de cinema, seria uma escola pós-impressionista de cinema, e não impressionista. Embora as ideias de pintura, as ideias de cinema se interfiram, isso se dá ao redor da concepção de luz, de como a luz é trabalhada, seja pela pintura, seja pelo cinema. Né, a matéria-luz é a principal encruzilhada desses problemas que vão gerar ideias de pintura e de cinema. Não confundir uma coisa com a outra. Não é uma reflexão do cinema sobre a pintura, é uma reflexão da pintura sobre o cinema. Vejam, a palavra sobre aí é o problema. Não é a pintura pensando sobre o cinema, ela está pensando a partir das ideias de cinema, mas não sobre. Não é uma reflexão sobre. Quando o Godard ele filma Carmen de Godard, em 1983, não é uma reflexão sobre a música. Ele está, a partir das ideias musicais, criando ideias de cinema, que não são ideias de música. E o Godard também tem filmes a partir da pintura, né? Por exemplo, Passion, né? De 1982. Il est d'accord. C'est pas une bonne idée. Ça devait être réglé comme du papier à musique. Bah oui. Bah non, on improvise. On improvise. Mais qui dans tous les cas est séparé du réel extérieur par les à peu près profondément calculés de la vraisemblance. Estamos no cinema clássico francês, tá? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ali no período dos anos 20. Contemporâneo, portanto, ao período da escola soviética e 10 anos depois da gênese, do engendramento da montagem orgânica da escola americana,
que se deu nos anos 10, né? Os marcos históricos estão nos anos 10. E como é que funciona então a montagem? Temos que ir a partir dos princípios composicionais para poder definir as estilísticas da escola, né? Nós tivemos os movimentos paralelos e acelerados da montagem orgânica griftiana, os movimentos dialéticos internos da montagem dialética soviética, né? Os movimentos de oposição, né? Na montagem de oposições e de atrações. Quais são os movimentos, então, que são compostos? Qual é o princípio de composição desses filmes franceses? É o que o Deleuze chama de montagem mecânica. Um mecanicismo da imagem. Não é uma montagem orgânica, mas sim a montagem mecânica. E qual é a diferença dos dois? Na montagem orgânica, seja orgânica griftiana, seja orgânica dialética, o princípio composicional é pôr tudo em relação com tudo. É o entrelaçamento das coisas, das partes e dos conjuntos no todo. De maneira que os elementos eles existem uns para os outros, na montagem americana, ou as células se produzem umas pelas outras e mergulham no todo na montagem orgânica dialética. Já na montagem mecânica francesa, o objetivo é você extrair o máximo de movimento. O objetivo é a maximização, a majoração dos movimentos na imagem, de maneira a ter uma quantidade de movimento total cada vez maior. Ou seja, não é que as coisas todas existam umas para as outras ou se produzam entre si, mas sim que elas se concatenem para produzir o máximo movimento. Então, e nesse sentido, eu não preciso construir um organismo, um todo orgânico. Eu preciso simplesmente que os movimentos vão se somando, vão se acrescentando, vão interagindo para que eu tenha um movimento surpreendente, um movimento gigante no final do processo. E nesse sentido, os cineastas franceses, em sua teorização, desenvolveram técnicas ou métricas para poder calcular as diversas variáveis que vão determinar a quantificação e a maximização do movimento. Então, o Deleuze se refere, por exemplo, às obras da Germaine Dulac, que buscava uma arte propriamente visual e que desenvolve, né, a discussão sobre a maximização do movimento na ideia de fotogenia. O Jean Epstein, o Louis Deluc, ou seja, são cineastas que estão pensando o cinema como uma arte propriamente visual que vai maximizar a mobilidade. E aí ele começa a analisar, então, como isso procede nos filmes. Então, Deleuze vai falar, por exemplo, as cenas de bailes, de danças coletivas, de muita gente dançando, de arraial, parque de diversões, né, as farândulas. Ele vai mostrar como a câmera ela vai se soltando dos corpos individuais, como ela vai começando a ganhar uma mobilidade cada vez maior, que vai extraindo das diversas coisas, das partes em movimento, um movimento superior. Um movimento que é uma integração pela soma daqueles movimentos. Então, em Coração Fiel, que é o filme do Jean Epstein de 1923, ele dá o exemplo do parque de diversões, onde você tem uma tensão dramática, melodramática, né, que é um triângulo amoroso, e ele vai impregnar aquela cena dos movimentos que acontecem num parque de diversões. Então ele vai seguir os brinquedos, ele vai seguir as filas, as pessoas, e o filme vai ganhando uma dinâmica, um dinamismo muito forte, que é um crescendo cada vez maior, que vai arrastar nesse sentido o drama dos personagens. Ele dá um outro exemplo do Marcel Herbier, que é em Eldorado, de 1921, mas a quintessência desse processo é a farândula, né, a dança espanhola, de Maldon, ou Maus Tratos seria a tradução, que é um filme de 28, é o primeiro filme do Jean Rémillon, onde o Deleuze fala, olha, essa longa cena da dança, do baile, que é encenado e começa com cenas, cada vez uma geometria variável que começa a seguir os passos e depois vai pegando as visões de conjunto e fazendo planos de cima para baixo, né, em plongé, verticais do movimento. O Deleuze fala, olha, o objetivo do Rémillon nesse filme é tornar o ritmo visível. É libertar o movimento das coisas para que a mobilidade como tal ela passe a viver na imagem. Ou seja, é uma imagem em movimento plena. É uma mobilidade pura que é extraída.
O outro procedimento nos filmes do cinema francês se dá com a obsessão que esses cineastas têm pelas máquinas, pelos autômatos. Tem muitos processos mecânicos dentro dos filmes, muitas transmissões de movimento, né? Muitos conjuntos articulados de peças que se movem, engenhocas, engrenagens, rodas dentadas. Então, ele vai separar em dois grandes grupos o Deleuze. Um primeiro grupo, que são as máquinas simples, os autômatos de relojoaria, ou seja, onde você tem um indivíduo que transmite energia para o autômato, seja dando corda, ou seja empurrando, ou seja movendo uma alavanca, ou seja girando uma manivela, e o autômato desenvolve um movimento que tem começo, meio e fim, né? E ao longo desse processo os objetos se movem relativamente entre si, e você tem uma transmissão interna do movimento e uma produção desse movimento para fora, né? Um retorno periódico do movimento, reações em cadeia. E ele fala, olha, esse esquema do autômato, esse esquema de relojoaria, também acontece quando ele transmite isso para a cidade. Então, por exemplo, nos filmes do René Clair, e ele dá o exemplo de um chapéu de palha italiana de 27 e 1 milhão de 1931, ele mostra como mesmo os passantes na rua, mesmo as pessoas que estão num determinado lugar, começam a se comportar como autômatos, com movimentos de vai e vem, com movimentos, né? A cidade como um todo, ela começa a ser uma espécie de relógio que vai transmitindo o movimento para cá e para lá. E aí o cinema francês vai colhendo esses movimentos, vai identificando as molas propulsoras e os motores desses movimentos. O segundo conjunto de movimentos são aquelas máquinas onde você não tem um indivíduo, uma fonte individual que transmite o movimento. É o movimento das máquinas energéticas, das máquinas a vapor, das máquinas de combustão, né, os motores a combustão. Ou seja, você tem uma fonte de energia que alimentam a máquina e, portanto, dão uma aparência de autopropulsão, como um moto perpétuo. Porque ela tira energia do combustível, ela tira energia do vapor. Então o movimento já é outra coisa, já não é mais um movimento que simplesmente transmite mecanicamente os seus impulsos. Ele já tem uma ressonância interna, ele já tem uma heterogeneidade, né? Que você tem um processo químico, você tem transformação de matéria em energia, você tem uma comunicação desse movimento que amplifica, né? Aí você tem o trem, o maquinista, você tem, enfim, uma série de composições que a montagem articula entre o mecânico e o vivo, entre o exterior e o interior. E aí o Deleuze fala, olha, essa montagem que vai, seja a partir das danças, seja a partir das máquinas simples mecânicas, seja a partir das máquinas compostas energéticas, elas vão estabelecer uma unidade desse conjunto que não é mais uma unidade orgânica, mas é uma unidade cinética. Por que uma unidade cinética? Porque ela é dada pelo próprio movimento. O que conecta as coisas não é um vínculo entre elas, seja um vínculo exterior griftiano, seja um vínculo interior soviético, mas sim as ações de contato e o fato de que elas se coordenam, se concatenam a partir de um movimento que delas se liberta progressivamente, né? Ou seja, você não tem uma síntese dialética entre as coisas e você não tem uma mera reunião empírica orgânica. Você tem a soma, um movimento que se acrescenta. De maneira que o conjunto integrado desses movimentos é que é o importante para esses diretores. E é por isso que eles falam em cinetismo. O cinetismo é justamente uma montagem que parte da união cinética entre o mecânico e o vivo. E por isso que é cartesiano. Porque o Descartes também tem esse dualismo, né? Ele tem de um lado a matéria, o corpo, e do outro o espírito, a alma, né? E aí você tem uma unidade do corpo e da alma, uma unidade que é cinética, assim como a unidade da montagem
francesa. E nesse sentido, assim como Descartes escreve um livro chamado As Paixões da Alma, o cinema francês ele acaba sendo subjetivo, por quê? Porque essa união cinética ela vai ter um delírio passional próprio. Ela vai, a partir dos movimentos, se impregnar do espírito, se impregnar do movimento espiritual, o movimento da alma, o movimento anímico. Né? E o Deleuze fala, olha, se as conexões mecânicas da dança e das máquinas determinam a quantidade de movimento, a direção desse movimento é dada pela alma. A direção desse movimento é espiritual. É a união de quantidade e direção que determinam a paixão do cinema, né? Ou a paixão da alma para Descartes. Qual que é considerado por Deleuze o filme que pela primeira vez elaborou o cinetismo completo, né? que realmente se desdobra nessa convolução entre movimentos mecânicos e movimentos anímicos. É um filme de 4h30 do Abel Gance, que se chama A Rua, que é um filme de 1923. Para o Deleuze é o carro-chefe de toda essa década de 20 de cineastas e filmes da escola francesa cartesiana. Mas houve outros cineastas que inclusive vêm da pintura. O exemplo principal é o Fernand Léger, pintor, artista plástico, e ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele quase morreu intoxicado pelo gás mostarda na Batalha de Verdun. E teve terríveis sofrimentos, né, ao longo da Primeira Guerra, saiu muito transtornado. E depois da guerra, ele consegue juntar na mesma composição artística, na pintura, tanto aquele otimismo a toda prova das vanguardas do começo do século, naquele furor construtivista e abstracionista, com os horrores, né, e o pessimismo e o banho de água fria que foi a Primeira Guerra Mundial, que é a primeira guerra do avião, a primeira guerra da máquina, da metralhadora em escalas gigantescas, né, de mortandades aos milhões, das máquinas mecânicas, né, das máquinas energéticas da guerra. E aí ele começa a pintar, em 1916 ele tem uma pintura famosa, que é o Soldado com o Cachimbo, que é um imenso robô. É um imenso robô, todo ele desconjuntado. Né? E aí ali você tem já não um retorno do figurativo, mas uma mescla, né, da arte mais abstrata com formas e com esse mecanicismo que também é ameaçador, que também é horrível, que também tem o seu lado sinistro, como se mostrou durante a Guerra Mundial. E o Fernand Léger, então, ele entra numa fase que é a fase mecanicista da pintura dele, e começa a fazer, é a fase da série Discos, né? Que a série Discos ela é muito baseada no bailado das luzes do trânsito à noite, das luzes do tráfego, das ruas na cidade. Ele começa a trabalhar também esses personagens semi-mecânicos, semi-humanos, ao longo do final da década de 10 para a década de 20. O Deleuze gosta muito dele, o Platonov, a primeira ilustração do Platonov, do livro Mil Platões, com Guattari, é uma pintura do Fernand Léger, que é O Homem na Cidade.
E em 1924 ele faz um filme experimental, que também é marcante dessa escola, que se chama Bailado Mecânico, onde ele desenvolve o trabalho da luz, da matéria-luz e também das máquinas mecânicas como filme. Também é um filme experimental aí, né, nesse sentido, dentro da escola francesa. Outra frente importante de desenvolvimento é a questão da água, do líquido, né, dos mares e dos rios, que está muito presente no cinema francês, né? Basta lembrar nos barquinhos do Jean Renoir, mas na verdade em muitos filmes esse tema das águas se repete. Por que ele se enquadra bem na proposta dos franceses de montagem? Porque a água tem um movimento próprio que não é dado por um corpo em movimento. Porque a água não é sólida, a água está em estado líquido. Então, qual é o movimento das águas? É um movimento de vibração, de trepidação. Então, em filmes, por exemplo, do Epstein, que é o Coração Fiel, esse filme que é um marco, que é de 23, você tem, passa em Marsella, você tem vários planos onde boa parte do quadro ela é integrada pelo mar, que tá compondo a imagem com os personagens, e que confere um movimento fluido, né, um movimento de tremor, de brilho também da luz a partir da água. Ou seja, há uma extração da mobilidade das águas, do movimento das águas, e que ensina a esses cineastas, né, e que dá aos cineastas a condição de eles começarem a tratar a própria matéria como uma vibração, né, a tratar os próprios objetos como condensações de luz, os contornos como cristalizações dos feixes de luz. Na verdade, a matéria que nós vemos objetificada, que nós vemos em coisas e corpos, nada mais é do que uma condensação, uma materialização de uma luz difusa que é princípio criador, ou seja, a luz como princípio criador. A pintura das águas e a filmagem das águas, ela não é simplesmente um modo de trazer uma mobilidade não corporal ou não sólida para a composição, mas é também o aprendizado de um princípio composicional que vai ser um princípio da fluidez. E é aí que existe a maior interferência para o Deleuze entre a ideia de cinema do cinema da escola francesa e uma ideia de pintura, que se dá, na verdade, a partir do pintor que é o Robert Delaunay. O Delaunay, ele também tem uma formação nesse período efervescente das vanguardas construtivistas do começo do século XX, cubismo, enfim, abstracionismo, mas o Delaunay ele vai desenvolver um estilo próprio, que é o estilo do orfismo, e que também está ligado a um poema do Apollinaire, que se chama Orfeu, de 1908, onde ele defende um poema feito de linhas luminosas, né? O grande poema da energia, né? Da energia luminosa, da energia pura. E o Delaunay traz essa ideia da poesia e trabalha com outras ideias da pintura da época para buscar através das linhas e das cores da pintura, a luz por si mesma, para tentar pintar a matéria como uma dedução da luz, não como a luz que ilumina a matéria, ou a matéria que irradia a luz, mas a matéria em função da luz. Ou seja, não é que eu desmaterializo os objetos e reencontro as cores e os feixes de luz. Não. Para o Delaunay, primeiro é a luz, primeiro é a matéria luminosa. A luz é material. Da luz é que eu deduzo, é que eu infiro a própria matéria. Ou seja, ele vai libertar a matéria dos contornos, da densidade, da substância, do conceito de substância. Ele vai buscar uma luz que circula, uma luz que, ao se difundir, ela é criadora. E com isso, ele não só se aproxima da filosofia bergsoniana, em matéria e memória, onde justamente o plano de imanência das imagens do movimento é o plano da luz, como também cria um estilo que não é nem um estilo que busca uma nova objetividade, que é o construtivismo, que constrói um novo objeto, mas também não é anti-objetivo. Também não busca, digamos assim,
uma pura subjetividade, né, um espiritualismo puro, digamos em Kandinsky, um outro pintor, né, russo, Kandinsky. E não, ele quer, na verdade, o inobjeto, uma inobjetividade que é dada pela matéria luminosa. E ele discorda também da questão do cubismo, porque o cubismo ele desconfia da visão humana. Ele vai multiplicar pontos de vista buscando uma visão de múltiplos ângulos. O Delaunay ele vai dizer, não, na verdade existe um componente espiritual na visão que é dado pela impressão na retina, que é dado nessa impressão anímica, né, dos gradientes, das tonalidades, desse colorismo do Delaunay, né, que a cor, ela, ao se compor em várias cores, ela produz um movimento da luz também. E daí sai uma outra teoria da cor, que é a teoria da cor e a teoria da luz do orfismo de Delaunay. A escola francesa vai buscar o movimento, então, na própria luz. Então nós fomos por várias camadas, né? Falamos das danças, dos balés, digamos assim, das coreografias dos transeuntes, falamos dos autômatos, das máquinas mecânicas, falamos das máquinas energéticas, falamos no mecanicismo das águas, e agora temos mais uma camada, que é o do movimento da própria luz, ou melhor, a luz enquanto movimento, enquanto matéria fluente, enquanto matéria fluxo. Na escola francesa, como o cinema não era em cores, era preto e branco, isso se dá no famoso, né, muito discutido, cinzento luminoso da escola francesa, onde a luz vai se desenvolver o quê? Numa alternância de diferentes gradientes, diferentes tonalidades, num jogo que vai a partir das alternativas, ou seja, noite ou dia, e aí você tem uma união de noite ou dia, ou seja, ou é um ou é outro, e aquilo vai se compondo depois junto. Mas você não tem um conflito da noite contra o dia, né? Nem um conflito como no expressionismo alemão, onde o escuro, a noite, é a treva, é a perdição, nem contra a luz, né, que é a iluminação, a salvação, nem a oposição dialética einsteiniana ou soviética, onde você vai ter um contra o outro, gerando uma nova qualidade. Não, no cinema francês, eles vão se compor junto, como o corpo e a alma, como o corpo e o espírito. A luz e a sombra, eles vão se compor dentro do próprio movimento, do movimento da luz. Né? Eles se misturam, é o cinema dos 1000 tons de cinza, né? Os 100 tons de cinza do cinzento francês. E esse colorismo dinâmico, esse dinamismo, que não é nem figurativo e nem abstrato, mas é justamente um novo estatuto dado para a luz, ele reaparece nos filmes dos filmes franceses, do cinema clássico. Isso para o Deleuze marca bastante, né? Uma objetividade, uma inobjetividade, onde a própria matéria é pensada como vibração, como variação de luz. Né? E portanto, vale a máxima do Delaunay para o cinema francês. Né? Sem percepção, sem imagem, não há movimento e não há luz. O movimento ele é intrínseco à imagem, é o dado imediato da imagem. É essa ideia da pintura que o cinema refaz e reconstrói como meio de cinema, e surge uma ideia de cinema que é poderosa, que é a imagem em movimento construída como matéria-luz, que é outro ponto que vem da obra do Bergson. E aí que o Deleuze faz uma última conexão dessa unidade cinética, que vai ser a conexão entre os dois polos da montagem francesa. Né? A montagem francesa, se a americana ela é paralela e convergente, a soviética ela é por oposições e qualitativa, nós vamos ter uma montagem francesa que também procede por dois polos, porque ela é cartesiana, ela é dualista, né? Ela depende dessa bipolaridade. Então nós vamos dividir essa busca do cinetismo pelo máximo movimento em duas tendências articuladas, que estão sempre juntas, são inseparáveis, mas é como uma sanfona, ou um acordeão, você abre ela e ela vai atingir a máxima amplitude em duas direções diferentes, com duas tendências diferentes que se combinam. Uma tendência é a da montagem acelerada, ou seja, é você contrair o intervalo, você contrair a variação do movimento, o elemento diferencial do movimento.
e nisso se aproxima do Vertov. Há uma conexão entre a teoria do intervalo vertoviana e a escola francesa. O filme onde isso, para o Deleuze, aparece de maneira mais cristalina é A Rua, do Abel Gance, né, de 23. E onde você tem um presente variável. Né, você tem uma contração do instante, que é o instante presente, mas ele é variável. Ele está sempre correlacionando os movimentos, mudando a direção do movimento, acelerando, desacelerando, transpondo a partir do corte da montagem, transmitindo de um elemento para o outro, né, de uma máquina para um ser humano, ou do ser humano para a máquina, ou de uma coisa para outra coisa, enfim. É uma contínua transmissão do movimento e a variação desse movimento é dada como presente na montagem acelerada. Essa é uma tendência. A outra tendência, que é dada pelo movimento absoluto, ou seja, um movimento que eu não preciso mais ter duas coisas que transmitem o movimento de uma coisa para outra. O movimento não é dado mais por uma relação entre as partes. Ou seja, uma coisa que se acelera e desacelera, ou uma coisa que transmite o movimento dela para outra, sejam corpos ou sejam objetos. E é aí que entra a discussão toda da luz. Por quê? É no movimento absoluto que eu tenho um movimento que eu não preciso que nada esteja se movendo. Eu não preciso que algo se mova para falar em movimento, no movimento absoluto. O movimento absoluto é justamente o todo que muda, onde o movimento ele é um movimento virtual, um movimento paradoxalmente, um movimento estático, porque o todo está mudando sem que eu tenha algo se movendo. Um exemplo foram as águas. As águas se movem muito pouco, elas se movem com uma trepidação. E o outro exemplo foi a luz. A capacidade da luz, ela, a partir de uma mudança, de um gradiente do cinza, eu consegui formar outros objetos, eu consegui contornos de objetos diferentes e, portanto, uma contínua matriz de geração do real a partir do movimento virtual da luz, do movimento invisível da luz. Mas o Deleuze dá mais exemplos. No filme Napoleão, que é um filme de 5 horas e meia do Abel Gance, com o Antonin Artaud no papel de Marat, né, um filme sobre a Revolução Francesa e o Napoleão, existe uma série de experimentos com a câmera. Por exemplo, ele coloca a câmera, ele prende em cavalos, ele coloca a câmera como se estivesse uma bala de canhão, ele põe câmeras caindo, quebrando, movimentos muito rápidos de câmera, movimentos onde você, sem precisar da montagem, você consegue produzir um movimento absoluto. Antes da montagem, ou seja, no próprio plano, tem uma montagem, em outros termos, eu tenho uma composição interna ao plano, ou seja, o ato do todo não depende mais simplesmente da montagem, ele se liberta da necessidade da montagem e ele é composto dentro do plano, com reenquadramentos sucessivos, que eu consigo atingir um movimento absoluto da natureza. Ou também, no mesmo filme, quando o Gance ele prende 3 câmeras. Ele faz uma tríade de câmeras, uma espécie de cinerama, e consegue uma visão ampliada, gigantesca com essas 3 câmeras, ao mesmo tempo, simultaneamente. E com isso atinge também um ato do todo, uma articulação desse movimento absoluto. E o Deleuze vai dizer, olha só, se o movimento relativo ele é um movimento que vai exprimir a tendência dos corpos, da resistência, o movimento absoluto vai exprimir o espiritualismo, o movimento do espírito, o todo que muda, ou seja, a res cogitans, o pensamento. E é nesse sentido que o cinema francês atinge o que o Deleuze chama de sublime. E não é simplesmente uma montagem mecanicista, também é uma montagem espiritualista e que se encaminha para o sublime, articulado com a primeira. Por quê? Porque se a imaginação é capaz de compreender qualquer velocidade do movimento, ou seja, eu posso pôr qualquer coisa em movimento, acelerar, desacelerar, a imaginação é capaz de compreendê-la. Ela é capaz de abarcar os corpos em movimento até uma velocidade infinita. Nós conseguimos pensar no movimento, compreender o movimento pela imaginação das coisas e dos corpos em quaisquer velocidades que quisermos, acelerações e desacelerações. Tanto que podemos olhar uma pintura ou uma fotografia e usar a nossa imaginação para pô-las em movimento. Nós podemos desenvolver um movimento inerente a uma pintura ou uma fotografia graças à imaginação. Só que a imaginação tem um limite. A imaginação ela não é capaz, ela não consegue dar conta do movimento absoluto.
do todo que muda, de uma metamorfose que prescinde dos corpos e das coisas como seres moventes. Na verdade, o todo se exprime nos corpos que mudam, mas essa mudança ela é além da imaginação. Ela é uma mudança na qual a imaginação não dá conta. Ela é um movimento absoluto, um movimento virtual, que não podemos nós usar a nossa mente, o nosso espírito para pô-los em movimento. E nisso a pintura e a fotografia batem no teto. Porque na ausência de uma mente capaz de imaginar um movimento para além do movimento relativo das coisas e dos corpos, se dá uma impotência da pintura e da fotografia. E é nisso que essa escola francesa ela vai permitir formular uma ideia de cinema que resolve esse problema. Por quê? Porque a partir, seja da montagem, seja de uma mobilidade radical da câmera, eu consigo atingir um movimento absoluto na imagem que rompe com os limites da imaginação. E é o que o Deleuze fala, olha, no momento em que eu tenho algo que é tão imensamente incompreensível, do qual minha imaginação não dá conta, eu tenho a sensação de sublime. O sublime é algo que eu não dou conta. É algo que me atordou completamente, porque eu não sou capaz de compreender em sua inteireza. Kant desenvolve, né, a ideia do sublime. Kant ele pega o dualismo cartesiano de corpo e mente, ou de corpo e espírito, e leva ao limite na crítica do juízo, que é a terceira crítica da filosofia kantiana, onde você tem o sublime, que acaba mobilizando o quê? Uma nova dimensão da consciência, que é o pensamento. Você pensa quando você é forçado a pensar, porque sua imaginação não dá mais conta. Então você é forçado a pensar aquilo. E é o que o cinema francês faz. Por exemplo, no filme Napoleão, da Abou-Gance. Ou seja, quando ele coloca esse triplo ecrã, que você não dá conta da imagem, você não consegue mais conter os movimentos. Ou quando ele cria uma sobreposição estonteante de quadros. Ele chega a ter 16 quadros sobrepostos, simultaneamente. A mente não consegue dar conta daquilo. Superem muito a capacidade da imaginação. Você tem uma sensação de sublime, de ser completamente tomado por aquela imagem inconcebível, uma imagem que você não vai conseguir dar conta, que ela te supere muito, que para Kant é a origem da estética. Né? A estética surge aí. A estética ela é justamente como você lida com o sublime. E no cinema francês, esse sublime consegue se transformar numa ideia de cinema e é trazido para a imagem. Né? O espírito kantiano, que é inconcebível no plano da matéria e dos corpos, passa a ser concebido imageticamente, como uma imagem em movimento que vai filmar, portanto, a dimensão espiritual, a dimensão mental do movimento, né? Que ultrapassa essa imaginação. E é justamente nesse ponto, né, que se atinge o máximo desse cinema. Né? O Jean Epstein tem comentários que caminham nessa direção. Outros teóricos, o próprio Deleuze, desenvolve isso e vai dizer, olha, o grande sucesso da escola francesa cartesiana é conseguir, ao buscar o máximo do movimento, atingir a dimensão espiritual do movimento absoluto, do movimento anímico, né, lentidões infinitas do movimento anímico. Um exemplo é A Queda da Mansão de Usher, do Jean Epstein, filme de 1928, que é baseado num conto de terror do Edgar Allan Poe, onde você tem lentidões inacreditáveis, tem um movimento do todo que subordina a imagem, subordina os outros movimentos para si. E nesse sentido, elabora uma ideia muito potente de cinema, do sublime. Então você tem de um lado uma álgebra do movimento, uma álgebra movimentista, e do outro lado o sublime, o cinema do sublime. De um lado, o presente variável dos intervalos, né, a contração desse diferencial do movimento, que é o que acelera, desacelera, muda, transmite, é a mecânica do movimento, né, essa álgebra que calcula e maximiza a mecânica do movimento, o que o Deluc e a Dulac chamavam de fotogenia, e do outro lado o movimento absoluto, onde você vai ter o que? A simultaneidade dos futuros e dos passados, um imenso movimento do espírito que vai conglobar camadas gigantescas de tempo, diferentemente da montagem orgânica, que faz isso através da espiral. Agora você tem a hélice do movimento francês, do cinema francês, que esse simultaneísmo, e novamente
ressoando com a ideia da pintura simultaneísta que o Robert Delaunay e a Sonia Delaunay desenvolveram nos anos 20, com os discos, enfim, várias séries de artes plásticas. E então, com isso, chegamos ao que o Epstein chama de lirofilosofia, né? A pura mobilidade da luz no simultaneísmo e o puro intervalo que determina as variações de movimento. Isso não é como na montagem soviética, cada vez mais rápida até o ponto da culminância, né? Como na geometria do êxtase de Eisenstein, para falar com a Arlindo Machado, ou então na teoria do intervalo do Vertov. Não. É, na verdade, uma passagem de um dualismo entre corpo e espírito para uma alma envolvente, para um anima mundi, né? Uma alma do mundo que envolve e que, portanto, confere uma direção, uma iluminação própria a esse trabalho sensacional da matéria e da luz do cinema clássico francês.